Olá, gente. Eu sou Poliana Dias, eu tenho 28 anos e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história com um transtorno obsessivo compulsivo, ou mais conhecido como TOC. Para falar a verdade, eu acho que eu sempre tive o TOC. Porém, assim, os sintomas mais graves, eles só vieram por volta dos meus 24 anos. E eu lembro que, do nada, eu comecei a ter pensamentos acelerados, muitos pensamentos acelerados, e aqueles pensamentos rápidos vinham assim na minha mente e eu não entendia o porquê que eu estava com esses pensamentos, né? E com o passar dos dias, esses pensamentos eles foram se tornando obsessivos, né? E eu lembro também que do nada eu comecei a ter pensamentos desrespeitosos, né? Para com Deus, para com Jesus, anjos, né? Então criaturas espirituais. E eram pensamentos assim que não condiz, né? Ou não condizia com os meus valores, né? Com a minha moral, com a minha fé. Esses pensamentos, eles não vieram sozinhos, né? Então, não foi só o pensamento, o toque religioso, né? Veio também misturado, né? Pensamentos obsessivos de conteúdo sexual, de conteúdo agressivo. Então, eu comecei a surtar, porque vieram esses três tipos de obsessões, né? Esses pensamentos mexeram muito com a minha relação com Deus, porque eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa que valoriza muito, muito mesmo o meu relacionamento com Deus. Eu comecei a me culpar, eu comecei a chorar, a ficar desesperada, porque eu não entendia por que esses pensamentos, né? E eu lembro que, assim, com o passar do tempo e dos dias, né, o toque, na verdade, os pensamentos obsessivos, eles só aumentavam, só aumentavam, só aumentavam, só aumentavam, e eu não tinha paz, eu não tinha paz. E aí, um certo dia, eu estava na minha casa e eu comecei a passar muito mal, muito, muito mal. Senti falta de ar, eu comecei a ter uma sensação de que estava infartando, desfocamento. A sensação mesmo que eu sentia é que eu ia morrer. E aí eu fui para o hospital, né, passei pelo médico, ele falou que eu estava tendo uma crise de ansiedade, até então eu não sabia que era uma crise de ansiedade, e ele me medicou. Ele me medicou, mandou para casa, mas só que eu não melhorei, eu não melhorei. E aí, com o passar dos dias, eu só fui piorando. Eu não dormia, as obsessões só aumentavam e, além do mais, eu ficava passando mal fisicamente da ansiedade. Então, eu marquei, né, um psiquiatra, só que assim, como eu não entendia aqueles pensamentos, né, pensamentos assim que eu nunca tinha tido, eu não sabia o que que era, então eu não falei com ela. Eu senti muita vergonha também do conteúdo, né, dos pensamentos. Eu falei sobre os sintomas físicos da ansiedade, a insônia, eu não estava conseguindo dormir. E aí ela me diagnosticou com a TAG, né, que é o transtorno da ansiedade generalizada. E aí eu comecei a fazer um tratamento. Porém, os pensamentos obsessivos, eles só pioravam. E esse período foi muito difícil mesmo, porque eu lembro que as obsessões pioraram muito, muito, muito mesmo. E aí eu comecei a ter muito pensamentos obsessivos agressivos. E, então eu tinha muito medo de me machucar, eu tinha medo de machucar ela. Eu lembro que assim, eu passava o dia orando para chegar à noite, para me tomar minha medicação e para me dormir. Para me dormir. E eu também trancava o quarto, porque eu ficava com medo de fazer alguma coisa. Porque na minha cabeça eu ia fazer alguma coisa. Porque além daqueles pensamentos obsessivos, também vinha o falso impulso, né, de que eu ia colocar em prática o que eu estava pensando, né? Então eu sofri demais, sofri muito, muito mesmo. E assim, sofri calada, porque eu não, eu não entendia. Então, não tinha também. Eu falava, vou falar para quem? Se eu mesmo não sei o que é isso. Porque eu pensei, gente, eu tô enlouquecendo, ou a minha mente foi tomada pelos demônios, ou algo assim do tipo, né? E hoje eu vejo que o toque, ele só agravava por quê? Porque eu estava só tratando a ansiedade. Então, eu estava tratando a ansiedade, mas o que estava me prejudicando muito era a questão do transtorno, né, obsessivo compulsivo, que é o que estava me debilitando muito. Então eu fiquei de 2018 até 2020
assim, passando por crises e crises de, de obsessões, de compulsões, e assim, eram várias crises, né? E vários conteúdos. Então era conteúdo religioso, conteúdo sexual, conteúdo agressivo também. O meu toque de verificação também começou a ficar muito forte e eu sofria calada porque eu não sabia o que que era. E eu assim pensei seriamente em desistir. Só que graças a meu bom Deus, ele ouviu as minhas orações e eu encontrei um artigo, uma publicação falando sobre esse transtorno, né? Em uma publicação antiga, de 96, falando sobre o DOC, que hoje é o TOC, entendeu? Hoje é o transtorno obsessivo compulsivo. E quando eu comecei a ler esse artigo, eu pensei, é isso que eu tenho, porque eu me identifiquei com as pessoas. Eu me identifiquei com o que elas estavam falando no artigo, com os pensamentos, com o conteúdo. Eu falei, gente, eu tenho isso. É isso que eu tenho. Então, assim, foi um alívio. Foi um alívio ler esse artigo e ver que eu não estava sozinha. E que eu não era uma pessoa ruim, que eu não era uma pessoa má, por ter esses pensamentos, por ter essas obsessões. Eu voltei ao psiquiatra, né? E aí falei sobre o toque, né? E aí ele me receitou os medicamentos corretos, assim, apropriados para o toque. E aí eu comecei a melhorar. Assim, foi uma melhora gradual, né? Mas eu comecei a melhorar com a medicação. Mas ainda eu não estava assim 100%. Eu já acompanhava assim a equipe, né, da Com Você Psicologia, e aí eu comecei a assistir cada vez mais vídeos deles, né, e me identificar com o conteúdo, me identificar com os vídeos, e eu falava, gente, é isso que eu tenho, é esses pensamentos que eu tenho, é essas compulsões que eu tenho. Eu agradeço muito a equipe Com Você Psicologia pelo conteúdo, assim, maravilhoso, e eu fiquei, assim, muito feliz quando eu fiquei sabendo que eles iriam lançar, né, um treinamento. Eles lançaram um mês de imersão total ao toque, então eu participei, entrei no grupo, participei direitinho, né, e aí no dia que eles lançaram o treinamento Liberte-se do toque, assim, foi lançando, eu comprei, porque eu falei assim, é isso que eu tô precisando, eu vou, assim, estudar, fazer esse treinamento, assim, a fundo. E aí eu me propus, né, a fazer todo o treinamento, assistir as aulas direitinho. E aí eu fiz, né? Eu fui assistindo as aulas, aí tem material para imprimir, eu imprimi, e aí eu fui fazendo as anotações e buscando assim colocar em prática na minha vida o que eu estava aprendendo, né, do curso. E nesse curso eu aprendi, né, eu tive depois da psicoeducação, né, do transtorno, de aprender sobre o que é toque, as causas do toque, de aprender técnicas, né, como EPR, como usar o cartão SOS, né, o cartão de enfrentamento. Então essas técnicas foram me ajudando, né, a quebrar o ciclo do toque e a enfraquecer o toque, né, porque antes eu só fortalecia. E com essas técnicas eu aprendi a enfraquecê-lo.